Seja bem-vindo a mais um episódio do Face a Face, onde nós estamos falando sobre identidade e hoje eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra. Então, papel e caneta na mão e face a face com o Pai. E hoje a palavra que eu gostaria de estar ministrando, que a identidade, ela é restaurada pela graça. Sabe, você ainda sabe quem você é? Ou o que te fizeram te fez esquecer? Existem muitas pessoas que já ouviram falar da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que já tiveram experiências com Deus ou já conheceram a Ele mesmo, mas elas foram marcadas de uma forma ruim, marcadas pela lei, e a lei mata. Sabe, existem muitas pessoas que deixaram de vivenciar uma vida com Cristo, deixaram de estar em comunhão na igreja por causa de outras pessoas, por causa de problemas que foram gerados. Sabe, talvez você não se afastou de Deus, talvez você tentou silenciar a dor que viveram com o nome dele. Talvez outras pessoas que usavam o nome dele magoaram você, e por esse motivo você tenta silenciar essa dor, porque eu sei que dói, eu sei que machuca, mas sabe, algo que eu venho falar para você é que não se sinta sobrecarregado com isso. Sabe, não deixe com que o erro de uma pessoa que te magoou, e eu sei que magoar dói, mas não deixe com que essa mágoa fermente no seu coração e te impeça de viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu sei que Deus ele tem muito mais para você, porque é o que a palavra dele diz, que ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. Sabe, há um lugar onde ele quer estar pertinho de você. Sabe, todos os dias ele te espera. É como a gente voltasse no jardim. No jardim, nos finais da tarde, Deus, ele descia e tinha um tempo de intimidade com o homem. Mas, sabe, o inimigo tirou essa intimidade. Tirou quando entrou o pecado. Mas Jesus, ele veio para a terra e morreu no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você tivéssemos essa conexão novamente restaurada. E sabe, o inimigo ele ainda tenta tirar isso através desses problemas, através de frustrações, através de mágoas que são geradas no coração dessas pessoas. Talvez você que esteja vendo é uma dessas pessoas que foi magoadas, que foi marcadas. Mas eu venho da parte de Deus dizer para você: volta. Porque Ele está de braços abertos te esperando. Ele está como um pai que nunca quis que o filho fosse para longe. Que nem a história do filho pródigo, que o pai ele levanta as suas vestes e corre em direção ao filho. Assim é Deus com você. Não sei como está hoje sua vida espiritual com Deus. Não sei como você tem vivido sua vida espiritual com Deus. Talvez você esteja afastado realmente por causa desses problemas, por causa de frustrações, por causa de mágoas que foram geradas. Mas eu venho te dizer que Deus, Ele te ama, que Deus, Ele é um pai que está de braços abertos para receber, assim como aquele pai fez com o filho pródigo. Sabe, hoje eu quero ministrar que você vai descobrir que a sua identidade não foi perdida. Talvez você pense assim: eu saí da igreja, vivenciei minhas coisas no mundo. Deus, Ele não importa a maneira que você está. O que importa para Ele é que você venha. E Ele está de braços abertos para te receber. Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade. O sangue de Jesus é tão valioso que Ele morreu por todos os seus pecados. Que Ele morreu por tudo que você fez ou deixou de fazer. Então, não despreze o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é valioso demais. É valioso demais. E Ele morreu por você. Algo que é valiosíssimo foi entregado para você, para nós.
Isso é poderoso demais. Sabe, o início da queda de identidade, Gênesis 3, 7 ao 10 diz: Adão e Eva pecam e se escondem. Antes do pecado, Adão e Eva viviam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles se esconderam, porque vergonha gera afastamento. Sabe, talvez alguém no meio religioso, no meio da igreja, infelizmente existem, mas a gente tem que aprender a lidar. Pessoas vão nos magoar, talvez um dia você se decepcione comigo. Talvez um dia você olhe para mim e fala: caraca, o Davi fez isso, o Davi falou isso. Mas eu sou humano, eu sou falho, assim como você. Mas o que nos conecta é que Deus, Ele morreu por mim e por você. O que nos conecta é isso. E talvez alguém já tenha te ferido, talvez alguém já tenha te envergonhado. Mas sabe, eu venho falar para você que no lugar de toda vergonha, Deus trará a dupla honra sobre a sua vida. O pecado distorceu a identidade. O medo e a vergonha substituíram a confiança. Tem gente se escondendo há anos atrás da independência, da autossuficiência, personagens, raiva, frieza. Tudo isso são folhas de figueiras modernas. Então a mesma folha que Adão usou para esconder a sua nudez, talvez você tenha usado. E eu não falo isso para te condenar de maneira alguma. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você saia desse vídeo, é que você é amado. É que Deus, Ele morreu por você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus, Ele morreu por você. E hoje o que Ele quer é que você volte. Que você venha. E Ele está de braços abertos te esperando. O sangue de Jesus é muito valioso para morrer só por alguns. Ele morreu por todos. E basta uma decisão sua, de você escolher viver com Ele. A Bíblia diz: se com a sua boca você confessar e com seu coração você crer, você será salvo. E eu creio que você será salvo. Talvez você não aceite Jesus nesse vídeo. Talvez você não aceite Jesus num culto. Talvez você aceite Jesus no secreto. Mas creia com seu coração e confesse com a sua boca. Então o mundo, ele vem usando, o diabo, ele vem usando a mesma estratégia de usar folhas de figueiras modernas, da autossuficiência, da raiva, da frieza. Eu sou assim. Não, eu sou raivoso porque essa é a minha personalidade. Não. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos tudo que havia nele. E nele nunca houve raiva. Em Cristo. Então nós devemos ter compaixão, devemos ter amor no nosso coração. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sabe, a dor se torna uma identidade quando a dor rouba o seu nome. Talvez você tenha sido rejeitado e isso tenha abalado você. Talvez você falhou e isso gerou com que você se afastasse. Mas eu falo para você que o diabo, ele quer te afastar. Se ele não te afastar, ele tenta te distrair. Mas o objetivo dele é o mesmo. É roubar, matar e destruir. Se eu amassar uma nota de $100, se eu pisar numa nota de $100, ela vai deixar de ser uma nota de $100? Ela vai deixar de perder o valor?
Você foi filho, e você foi feito filho por causa de Cristo, e não é porque alguém feriu você, que alguém te magoou, que você deixou de ser filho. Você sempre foi filho, e a sua posição é de como filho. Você tem que viver como filho, não como escravo. O seu estado não vai determinar a posição de quem você é, e o seu estado não determina quem você é, e você é filho amado. Você é filho amado. Davi, mas como que eu sei que eu sou filho? Se você crer com o seu coração e confessar com sua boca, você será salvo, você será filho. Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantados. Sabe, tire essa casca que talvez as outras pessoas colocaram em você, porque elas fizeram algo que te magoou. Tire essa casca. A Bíblia diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Esse fardo que você tem carregado não é o seu fardo. Deus, Ele te convida não a você querer a ajuda de Deus para carregar o fardo, mas Deus, Ele te convida para você entregar o fardo na mão dEle, porque esse fardo não é seu. Muito tempo da sua vida você pode ter carregado o fardo que não era seu, mas hoje eu venho da parte de Deus falar para você: larga o fardo e viva como filho. Rababasereandarai. A graça que encontra quem ninguém mais vê. João 4, 5 maridos, vivia escondida, ferida, rejeitada, mas Jesus atravessa a região só para encontrar ela. A mulher samaritana, ela vivia, ela já tinha mais de 5 maridos, já tinha se relacionado mais de 5 vezes. E Jesus, ele atravessa as cidades, a região, só para encontrar ela, para falar que ela é filha amada, que ele era a fonte de água viva, que ele era a fonte de água eterna, que uma vez que ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. E assim eu venho te dizer, que uma vez que você bebe essa água, você nunca mais tem sede. Você é saciado, porque a única coisa que você precisa não é da aprovação dos outros, não é ser encaixado, e sim entender que você é filho. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você nunca tenha entrado na igreja, talvez você nunca tenha pisado numa igreja, talvez você tenha vivido uma vida no mundo, mas sabe, eu não falo isso para te condenar, de te acusar de maneira alguma, mas sabe, Deus tem algo mais para você. O verdadeiro desfrutar, o verdadeiro viver, não é lá fora, é aqui, na presença. Placas de igreja não vão definir nada. A mensagem é só uma: Cristo. Placas de igreja não vão definir nada. A mensagem é Cristo. Cristo que tem que ser pregado. E eu venho hoje pregar Cristo para você. Sabe, talvez você nunca tenha pisado numa igreja, mas eu venho falar para você: aceita. Sabe, Ele é um Pai que te ama, Ele é um Pai que te espera. A Bíblia diz que há uma festa no céu, é maior uma festa no céu quando um pecador se arrepende, do que 99 justos. Sabe,
no final eu vou fazer o apelo para você que nunca confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus ele vai começar a tocar no seu coração. Talvez você nunca tenha sentido a presença, mas você vai começar a sentir. Oh, Espírito Santo de Deus. A religião quer punir quem caiu. A graça, ela quer levantar aqueles que estão cansados, aqueles que estão fadigos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desamparados. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Meu Deus, talvez você tenha morrido, espiritualmente falando, porque a lei te condenou, a lei te matou, mas a graça ela te traz vida, a graça ela te faz entender que você foi perdoado em todos os seus pecados, não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer, Cristo ele morreu por você, pelos seus pecados, por tudo, e a salvação é apenas o começo. Entenda que você, filho amado. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que você é nova criação. Efésios 1, 4, 5, escolhido antes da fundação do mundo. Romanos 8,16 vai falar, filhos e herdeiros de Deus. A graça não anula o propósito, ela restaura o propósito original. Um diamante jogado no esgoto ainda continua sendo um diamante, só precisa ser limpo. É forte que eu vou falar agora. Talvez você foi jogado como um lixo, mas Deus, Ele ama resgatar aqueles que são desprezados por todos, aqueles que nunca foram verdadeiramente compreendidos e amados. Mas Deus é o amor, Deus é aquele que ama, Deus é aquele que está de braços abertos para te receber, mesmo quando o mundo diz não. Deus ainda está ali de braços abertos, mesmo quando o mundo te rejeita. Deus está falando, ei, filho, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, você é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E Lucas 15 vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Talvez você nunca tenha ouvido, eu vou contar para você. O filho pródigo, ele deseja a herança do seu pai, a que ele iria receber. Mas ainda tem um porém. O pai está vivo, e uma herança só pode ser dada quando a pessoa morre, e o pai estava vivo. Então, o pai, com amor, ele dá a sua herança para esse filho. E esse filho vai para o mundo. E esse filho vai desfrutar do mundo. De festas, bebidas, mulheres. E ele desfruta. Mas certo dia, o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, as amizades acabaram. As festas acabaram, as bebidas acabaram, as mulheres acabaram, tudo acabou. Então esse jovem, ele se depara vendo que ele estava comendo lavagem de porco. E quando ele vê que ele está comendo lavagem de porco, ele entende que o quê? Os servos da casa do meu pai, eles se alimentam melhor do que eu. Eles têm pão toda manhã. Eles têm o cafezinho deles toda manhã. Eles têm a margarinazinha toda manhã. Então é melhor eu voltar para a casa do meu pai como um servo do que ficar aqui comendo lavagem de porcos.
Então esse jovem, ele sai e vai para a casa do pai. E ele vai caminhando para a casa do pai. E quando ele chega, o pai dele olha. O pai dele olha. E ele levanta. Ele levanta as suas vestimentas ali. E naquela época, levantar as vestimentas era um sinal totalmente ruim. E ele levanta a sua túnica e corre em direção ao filho. E ele dá um abraço. E a Bíblia diz que ele manda matar um novilho. Ele limpa o seu filho, coloca um anel em seu dedo. E o filho fala: me deixa me ficar, pelo menos como de um de seus servos. E ele fala: não. Você não foi chamado para ser servo. Você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para ser filho. E filho amado. Oh Deus. A graça não está te convidando para voltar para uma religião. Ela está te chamando de volta para casa. Para a sua identidade. Para o lugar onde você sempre foi aceito. Não pelo que fez, mas por quem você é, filho. Eu quero fazer esse apelo para você que nunca aceitou Jesus, que nunca ouviu falar dele. E eu quero que você repita isso comigo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Eu aceito, repita isso comigo. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Com meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que somente Ele é quem pode me salvar. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada um. Pai, que escutou esse vídeo, pela vida de cada um que esteve até aqui. Oro, Senhor, que o Senhor possa derramar, Jesus. E Pai, que essa escolha de aceitar a Ti é a melhor escolha, Jesus. Essa escolha de aceitar a Ti é a melhor escolha que eles puderam fazer na vida deles. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Esse foi mais um episódio do Face a Face. Que Deus te abençoe. Vá, filho amado. I'm caught up in